Olá pessoal, daqui Age of Plants. Portanto, neste episódio vamos ter a Fábrica dos Catos. É uma marca que faz arranjos e, portanto, com plantas e que, portanto, vende bastante, para além dos arranjos, vende também coisas em cortiça, tudo um bocadinho para embelezar a beleza natural já aqui das plantas. E, portanto, para falar sobre a marca temos o Jorge. Portanto, Jorge, quem é a Fábrica dos Catos? Portanto, como é que isto surgiu? Fala-nos assim um bocadinho do vosso percurso. Olá, Fábio. Antes de mais, obrigado pelo convite. Então, a Fábrica dos Catos surgiu na quarentena, numa brincadeira com o meu pai. A minha mãe sempre teve muitas plantas e tínhamos cá um bocado de cortiça em casa de uma obra de escola do meu irmão e começámos por fazer floreiras com algumas suculentas que a minha mãe tinha cá em casa. Coloquei à venda no Facebook na altura e teve algum sucesso e surgiu a partir daí. Começou tudo com floreiras. Ok, mas então o que é que te levou assim, portanto, porque é que, o que é que vos levou então às plantas? Nós começámos por vender apenas os vasos, neste caso começámos no Facebook, Uhum. nos grupos de Facebook aqui da zona, e depois havia gente a pedir-nos para enviar. Nós começámos a fazer os envios, mas cada vez mais as pessoas nos pediam plantas, mas para nós o entrave era muito grande por causa das transportadoras, já tínhamos falado com algumas e nenhuma fazia o Uhum. transporte, até que conseguimos arranjar um método de embalamento super seguro e começámos a vender tudo porque as pessoas nos pediam plantas. Nós fotografávamos sempre os vasos com plantas e as pessoas perguntavam-nos se conseguíamos enviar as plantas. Nós por muito tempo dissemos que não, até que conseguimos e agora vendemos sempre com planta, 90% dos artigos. Uhum. E vocês, portanto, isto tudo começou com cortiça. Exatamente, sim. Tínhamos um bocadinho de cortiça cá em casa, de uma obra da escola do meu irmão, e foi aí que começou a brincadeira, assim do nada, sim. E depois o que é que vos levou então? Porque vocês não fazem só coisas com cortiça. Eu sei que essencialmente é essa a vossa base, mas vocês fazem muitas coisas. O que é que depois vos levou depois a fazer o resto das outras coisas todas? Porque vocês fazem muitos arranjos e isso levou-vos em imensas direções. Eh, eu estou a trabalhar nisto a tempo inteiro, há cerca de um ano, mais ou menos, e foi Uhum. aí que comecei a ter mais tempo para expandir. E as flores secas já era uma coisa que nos pediam imenso e a minha mãe tem muito jeito. É a minha mãe que faz tudo, eu não toco nas flores secas. E, e foi por aí. Por acaso correu muito bem, vendemos bastante. Uhum. Mas, portanto, isto já é uma coisa assim um bocadinho de família, ou seja, tu e a tua mãe já eram pessoas que gostavam assim de fazer coisas com plantas. Sim, a minha mãe e a minha avó sempre tiveram muitas plantas e eu desde muito, muito cedo que eu vivo mesmo pertinho do monte, a um minuto, e eu vou muitas, muitas, muitas vezes ao monte. Uhum. Pratico desportos radicais desde os meus 12 anos e sempre tive uma ligação muito grande à natureza. As plantas nunca foram diretamente uma coisa que eu mexesse muito, Uhum. mas na quarentena, quando fui viver sozinho, comecei, como muita gente, a colocar plantas em casa e surgiu daí. Sim, é uma coisa que é raro, portanto, isto é um bocadinho também cultural, não é? Normalmente é raro o rapaz que se contacta assim muito com plantas. Normalmente nós acabamos por ir lá parar, mas normalmente ainda são um bocadinho as meninas a contactar. Também tem a ver com tradições, com a avó, com a mãe que gosta de plantas e aquilo é um universo ainda um bocadinho feminino. E nós rapazes acabamos às vezes por apanhar as plantas às vezes um bocado por acidente ou porque precisamos de plantas para fazer uma coisa qualquer ou aquilo nos foi parar às mãos e eu percebo, eu tive um percurso, pronto, assim mais ou menos, também fui parar às plantas um bocado por acidente. Ahm, Como ando desde muito cedo no monte, eu sempre apreciei árvores maiores, eu adoro árvores, e por uhum. acaso muita gente me pergunta se o negócio é meu ou é da minha namorada, porque associam sempre às mulheres, às plantas, e nunca pensam que exatamente pelo que disse, que toda a gente pensa que os homens não têm Sim, tanta sim, queda para as plantas, sim, mas a minha namorada nem sim. gosta muito de plantas, sou eu que cuido Sim, o dela. que é, mas depois se as pessoas perceberem, é engraçado,
porque eu já falei portanto, nisto com alguns convidados, às vezes em off e às vezes nos próprios episódios, mas se as pessoas soubessem que a maior parte dos donos de viveiros são homens e que são pessoas que Exatamente. têm gostado de plantas, porque eles não são só donos de viveiros, porque aquilo dá imenso trabalho e podiam ser donos de outra coisa qualquer que desse menos trabalho. E normalmente os donos de viveiros são homens, mas as pessoas atribuem muito para ter estas marcas de arranjos e não sei o quê, portanto, realmente há muito mais às mulheres. Portanto, Sim, é verdade. Jorge, explica-nos então aqui, portanto, se eu agora entrasse, portanto, eu não sei, vocês normalmente compram as plantas, ficam com as plantas e depois é que fazem os arranjos, ou vocês, qual é que é o vosso processo? As plantas que mais vendemos temos sempre em stock. Eu tenho uma média de 70 a 80 plantas em stock. Onde? No anexo que temos cá, nós temos Uhum. um anexo para produzir e depois tem um anexo para uma espécie de pequena estufa, assim juntinho à janela com as condições ideais Ok, para, para guardar as plantas. Mas ok. normalmente vamos aos fornecedores 2 vezes por semana e trabalhamos sobre encomenda, porque o nosso espaço também não é muito grande e não Uhum. conseguimos ter muitas plantas, mas aquelas que vendemos muito temos sempre em stock bastante. Ok. E portanto, se eu entrasse agora no teu anexo, o que é que eu então encontraria? Assim, sucintamente, assim, as plantas, pronto, que vocês mais vendem e, portanto, que são as plantas que tu tens no teu anexo. Olha, tenho muitas marantas, sansevi- Uhum. sansevieiras, paxiras, zamioculcas, policias, mais conhecido como as árvores da felicidade, também tem muita, muita procura, Uhum. chamadureias, e é à base disso. Iucas também, algumas suculentas. Nesta época do ano, lavandas também temos muitas, e é à base de bonsais. Mas vocês, para os bonsais, fazem o quê? Só o vaso de cortiça ou fazem mesmo. Porque aquilo já é difícil ter num vaso, então num arranjo com cortiça deve ser muito difícil ter a longo prazo, ou não? Aquilo não é nós chamamos um bonsai, mas é um pré-bonsai, não é? E Ok. nós não colocamos o vaso, a planta diretamente no vaso de cortiça, todas elas vão no vaso de plástico e o vaso de cortiça Uhum. é meramente E decorativo. vocês, portanto, nessas plantas que tu acabaste de dizer, são as plantas, portanto, para colocar nesse vaso exterior de cortiça, não são para fazer arranjo. Exatamente. Não, não, não. Ok. Normalmente é muito, muito raro fazermos um arranjo, até porque dificulta o envio na Uhum. transportadora, é mais difícil para embalarmos. E quando as pessoas querem algum arranjo, os clientes, nós enviamos tudo separado e depois e damos as instruções para o cliente fazer a montagem. Muitas vezes até nos ligam em videochamada e nós ajudamos a fazer a montagem. Sim, porque acredito que as montagens sejam boas para, assim, para venderes numa feira, para venderes num expositor, mas para estar a fazer o envio, portanto, das plantas montadas num bocado de cortiça, portanto, acredito que aquilo chegue lá assim um bocado para o desfeito, não é? E não é o lado que nós mais gostamos de trabalhar, porque existe poucas plantas que necessitem das mesmas condições e andarmos a misturar plantas como muitas vezes vemos, não, Uhum. não resulta muito bem e acaba por umas precisam mais de água, outras precisam menos de água, e isso não acaba por ter muito sucesso. Então é mesmo, normalmente arranjos é só com suculentas, que são plantas que Mais ou menos são parecidas nas necessidades, não é? Exatamente, ou então com 2 ou 3 plantas iguais, que as necessidades são iguais, mas nunca misturamos plantas porque não gostamos do resultado. Ok, ok. Sim, é uma forma até bastante adulta e responsável, porque nós às vezes vemos arranjos com muitas coisas diferentes e eu penso, aquilo a longo prazo é que não vai resultar, porque Sim, uma vai odiar estar cheia de água, a outra vai gostar e vice-versa. exatamente. Portanto, mesmo às vezes nós vemos terrários, eu vejo terrários às vezes em lojas com plantas que aquilo misturadas, ok, aquilo é bonito, a curto prazo, mas aquilo a longo prazo aquilo não vai resultar, porque aquelas plantas não têm nada a ver uma com a outra para estarem Pois. misturadas. E é uma coisa que tentamos sempre desmistificar porque existe muito. Perguntam-nos mesmo muitas vezes quantas vezes devem regar a planta por semana, por exemplo. Pois. E nós tentamos sempre, sempre explicar que não existe uma regra para Uhum. regarmos as plantas, porque nós muitas vezes estamos 2, 3 semanas sem regar as plantas e 90% das vezes que nos chegam imagens de plantas com alguma dificuldade é por excesso de água sempre, porque as Pois. pessoas têm muito hábito de regar 1, 2 vezes por semana e normalmente é sempre
demais, porque acaba por gerar o apodrecimento das raízes e depois é muito complicado É verdade, voltar atrás. é verdade. E quais é que são assim as plantas que vocês mais gostam de trabalhar? Eu adoro trabalhar com iucas, zamioculcas, sansevieiras, Uhum. porque são plantas muito fáceis de cuidar e o nosso público é mais aquele público iniciante e não há nada mais prazeroso que enviarmos a planta e passar 3 e 4 meses o cliente nos enviar uma mensagem a dizer que conseguiu, que já tinha tentado várias vezes e que nunca tinha corrido bem e que a planta está bonita e por esse motivo, sempre que nos perguntam, o leque não é muito grande, mas tentamos sempre indicar plantas que sabemos que realmente podem durar muito tempo e que são fáceis de cuidar. Sim, pronto, eu percebo como o vosso target não é propriamente colecionadores, nem, portanto, nem esses Exato. nichos pequeninos. O vosso target é mais, portanto, vocês pretendem fazer o arranjo da planta com a vossa cortiça, é que ele fica bonito em casa, fica uma coisa ornamentalmente falando bonita, Sim. portanto, convém vocês venderem plantas que realmente durem muito tempo, que não precisem de cuidados XPTO, que aquilo não vá ficar tanto feio. eh, e isso leva-me um bocadinho, agora quando tu disseste Sim. que as plantas que vocês mais vendiam eram marantas, porque isso é assim um bocadinho um contrassenso, porque as marantas, portanto, são plantas às vezes assim um bocadinho chatas de ter, que secam um bocadinho se a umidade estiver baixa, não gostam de muita luz, se for luz direta elas secam logo, no calor secam logo. Sabes que a minha experiência com marantas é maravilhosa. Eu tenho muitas e vendo muito, Sim, normalmente até em quadros vivos, e recebo imensas fotografias de clientes delas a florir e tudo, com muita facilidade. sim. E eu não acho que seja esse bicho, sete cabeças, por exemplo, uma calateia é super. Há calateias que são mesmo muito exigentes e optámos por nem medo, tipo um Atreo-Star. Às vezes temos as lancifólias que têm a folha um bocadinho mais grossa e aí consegue estar melhor dentro de casa. Mas as marantas são plantas que nós temos um feedback super bom e conseguimos cuidar sem grande esforço mesmo. Até consideramos uma planta de fácil manutenção, porque e vendemos mesmo muitas. E o resultado é muito bom. Olha, mas não é propriamente o feedback, ou seja, não é a fama que elas têm com as outras pessoas, porque aquilo também depende muito de. Das, das umidades, Exatamente, se a tua casa for um sim, bocadinho mais escura, com um bocadinho mais úmida, se não apanhar muita luz do sol, se ela não for muito quente, provavelmente as exatamente. outras plantas vão odiar, mas portanto, estas plantas vão adorar, porque elas são plantas mais de sombra, são plantas que gostam mais de umidade, não adoram muito calor e, portanto, elas vão gostar. O problema é que nem todas as casas são assim. Portanto, aquilo é assim um Claro, bocadinho ou acertas ou tens uma casa destas e elas adoram e todas vão adorar, ou então vão todas odiar. Portanto, não há assim grande meio termo com calateias e, portanto, as marantas são um bocadinho mais fáceis, mas assim, por exemplo, a que estavas a dizer, a Trio Star, as White Fusion e essas aqui, vai é isso. fugir, fugir. São muito São, complicadas, são, muito, muito, são, sim. são muito difíceis. A lancifólia já é uma calateia que é bem mais fácil de cuidar. Por exemplo, sabes qual é? A- Sei. Eu tenho uma mosaica, que é Ok. aquela que parece que tem uma rede Sim, sim, sim. na própria folha, e é das plantas mais fáceis que eu tenho. Ela, desde que o substrato esteja quase sempre úmido, ela não me chateia. Sim, Ela não sim. tem, ela não tem grandes requisitos de água. Às vezes as calateias são um bocadinho como as plantas carnívoras, não gostam muito da água da torneira. Tu precisas dar água filtrada, ou água da garrafa, ou água destilada, assim aquelas mais esquisitinhas, porque senão a ponta das folhas começa logo a secar, Exato. mas aquela não dá trabalho nenhum, aliás, também deve ser a única calateia que tem. Porque depois tenho uma baranta dentro do terrário, mas pronto, essa também está um bocadinho em autogestão por causa das próprias condições do terrário, que é um terrário grande. Mas essa calateia que eu tenho, eu recomendo a quem gostava de experimentar calateias, para além de experimentar a que estás a dizer, a lancifólia, mas a que eu tenho é uma calateia muito fácil, portanto não dá assim grandes problemas. E quais é que são assim as plantas que tu então
menos gostas ou gostaste de trabalhar até agora e porquê? As calateias são. Ah, tu chegaste a experimentar. Sim, sim, eu vendo. Há clientes que me pedem e eu vendo, mas são sempre plantas mais difíceis de cuidar. A Uhum. Triostar, então, é uma, É sim, é uma difícil. planta muito pedida pelas cores, que é mesmo muito bonita, mas é uma planta Uhum. difícil de cuidar. Sim, às vezes elas chegam bonitas, mas rapidamente, então se tu tiveres, Oh, um ar-condicionado ligado na tua casa, aquilo, uma calateia vai odiar em 2 meses, vai estar toda seca. sim, Que é às vezes nem precisa de tanto, exato. não. Pronto, Sim, então portanto são as calateias, assim, das que tu usaste, assim, as que tu menos gostaste, assim, as mais esquisitinhas que sim. tu Uma que eu gosto muito que também é as pileias, adoro pileias, uhum. adoro. E essa achaste difícil? Não, não, essa é super fácil, para É. propagar e tudo, é espetacular. É, Sim. ok. Sim, eu agora estava a achar estranho estás a dizer, Não, não. falaste das pilhas, ok. Hum, e são, portanto, no teu percurso, no vosso percurso, já devem ter tido, portanto, alguns, desafios, portanto, desde a pandemia, portanto, a vossa marca foi crescendo, já devem ter tido aqui, pronto, bastantes desafios. Diz-nos então, qual é que foi, assim, o vosso maior desafio, portanto, na vossa marca até agora? Seja com plantas, seja, portanto, desde o vosso percurso. Tirando a parte da adaptação no online, não é? Que é sempre complicado. A parte do embalamento é sem dúvida, foi sem dúvida a parte que nos deu mais trabalho. Chegar ao embalamento perfeito foi super complicado e tivemos alguns azares com as transportadoras no início, mas felizmente agora conseguimos embalar uma planta de forma a que se virarem a caixa ao contrário não aconteça nada. Perdemos algum tempo, mas Uhum. preferimos que assim seja e felizmente agora corre tudo bem, mas sem dúvida que foi a parte mais difícil, foi embalar plantas. É muito, muito complicado. Sim, as pessoas às vezes não têm. Pronto, aqui já tivemos aqui uma convidada, portanto, da Aroma Plant, que ela falou mesmo que aquilo foi um processo ah, adquirido, tal e qual como tu acabaste de dizer. Ou seja, as pessoas não têm a noção o que é embalar uma planta, que aquilo caiba tudo dentro de uma caixa e que aquilo esteja tudo colado com fita cola e que aquilo, se cair, se a caixa tombar, a planta não se pode destruir toda. Exatamente. Eu acho que as pessoas não têm mesmo noção que, tanto que quando nós estamos a tirar as plantas dentro da caixa, aquilo nós também demoramos tempo. Portanto, Sim. portanto, imagino se eu a tirar, demora tempo, vocês a colocar as plantas lá dentro, devem ter demorado o triplo do tempo. Portanto, aquilo não é só chegar ali por fita cola e já está. E Aquilo, ainda existe muito esse medo por parte dos clientes, muitas vezes. Perguntam-nos se e a planta chega bem, porque se calhar já tiveram algumas más experiências uhum. e é normal, não é? Infelizmente, mas agora E aquilo não fica, ou seja, como vocês levam, ou vocês fazem o embalamento da planta já com a cortiça à volta, sim. e que depois aquilo não fica muito pesado. A cortiça é super leve. Um vaso pesa, um vaso normal, uma planta de base 14 quilos, pesa 400, 500 gramas. É muito levezinha. Uma caixa Ok. fica com 2 quilos, mais ou menos. Se calhar, não, não, não. Ok, Sim, então fica não é levezinha. assim E a tão. caixa também é um papelão grosso. 1,5 kg, 2 quilos cada planta. Mas é engraçado que a cortiça, lá está, pronto, como nós olhamos e aquilo faz lembrar uma árvore, dá um aspecto muito pesado. Pesado a nível, Sim, sim. não é pesado visualmente, pesado mesmo de peso, ou seja, parece que nós vamos, quando vamos pegar naquele vaso, aquele vai ser, está ali um tronco de uma árvore, aquilo vai ser muito pesado, Foi. mas afinal aquilo, pronto, É é só isso. mesmo. Porque associamos sempre a um tronco de uma árvore, é isso mesmo. Exato. Parece pesado, mas não, é super leve, sim. Sim, sim, e dá um ar muito natural, portanto não estás a ver o plástico do vaso, que é uma coisa natural, ainda por cima que Sim. não é? Muitas vezes ainda tem o musgo agarrado, tem liquenes, Uhum, depende sempre de onde cresceu o sobreiro, mas tem sempre alguns pormenores da natureza e as pessoas adoram isso. uhum. E onde é que vocês arranjam essa cortiça toda? Compram ou é vossa? Não, não, eu não extraio nada, é tudo comprado. Ok, Nem sei extrair cortiça, não faço ideia. ok.
Eu por acaso até achava que, como o vosso modelo de negócio eu apostava muito nisso, eu pensei, ok, eles devem ter sobreiros, devem ter, portanto, cortiça, e aproveitaram de ter uma coisa, viram que havia target para vender e juntaram uma coisa à outra, de forma obviamente bastante inteligente, para vender, mas não, vocês só, portanto, adquirem os produtos e vocês montam as coisas, é isso. Sim, até porque nós somos de Braga, Famalicão, não é de toda a zona da cortiça, Uhum. e nós comprámos a cortiça em grosso e depois trabalhámos, e comprámos os rolos e depois trabalhámos. Ok. E portanto, dessas peças todas que vocês criam, os arranjos, os vasos, até terrários, porque vocês, eu pelo menos acho que já vi algumas imagens vossas de terrários, não já? Ou estou Sim, enganado? Não. terrários, não, terrários com musgo preservado apenas. Exato, ok. Sim. Qual é, portanto, dessas obras, desses produtos, qual é que é aquele que vos dá assim maior satisfação fazer? Dúvida que o que eu mais gosto de fazer são os vasos, porque Cortiça. sim, nenhum é igual, porque depende muito, não sei se conheces a extração da cortiça, aqui é, Tenho sim, uma noção então, teórica, nunca estive lá a fazer nem a ver, mas tenho mais ou menos. Mas nós explica-nos um bocadinho. sim, é retirada, agora já existem algumas máquinas, mas normalmente é o machado, e, Uhum. e muitas vezes o corte, não é muitas vezes, eles não têm cuidado, não sabem para que é a cortiça e o corte não vem direitinho, então nós temos que fazer a união perfeita do vaso e cada vaso é um vaso. E chegar ao fim, depois de tanto trabalho em cada vaso e ver a perfeição que aquilo ficou, eu adoro. É a parte que mais gosto, sem dúvida alguma. Daquilo, só para eu tentar perceber e para quem nos está a ouvir perceber, portanto, vocês adquirem a cortiça aos bocados e depois vocês fazem aqui, colam para aquilo de forma redonda para ficar à volta do vaso. A cortiça, imagina uma árvore, é exatamente assim que vem, ao alto, mas está aberta, ela foi aberta para ser tirada. É aberta Ok, só de um lado e puxam e ela descola do sobreiro. E vem, ok, portanto ela já vem com aquela forma arredondada. exatamente, sim, já vem com a forma, Ok, exatamente. E nós só ok, fazemos a união. ok. E isso vocês fazem aqui, colam. Sim, depende de cada cortiça, porque há umas que são mais grossas, outras que são mais finas e nem sempre é igual o processo para fecharmos o vaso. Ok. E portanto, utilizando, portanto, ainda é no mote dos vasos de cortiça, como nós estávamos a dizer, para além da estética, porque portanto, dá-nos assim portanto, daquela imagem que colocamos um bocado da natureza aqui na nossa casa, para além da planta, também está patente no vaso, não é? E Sim. isso é realmente dando assim um ar, portanto, mais rústico, mais ligado ao natural. Mas para além disso, quais é que são assim as vantagens para as plantas, de usar, portanto, essa parte externa da cortiça à volta do É vaso? um produto 100% natural, principalmente, é extraído da natureza, não é? E o processo de Uhum. extração é manual, ou seja, os recursos usados para extrair são muito reduzidos. Outra característica muito grande é que a cortiça tem uma durabilidade testada de 45 anos, sem perder qualquer característica. Podemos ter o vaso no exterior, à chuva não tem qualquer problema. Seca super rápido, é muito bom para no exterior se podemos colocar a planta direta, não tem nenhum problema. No interior não aconselhamos porque a cortiça não é impermeável e pode deixar passar alguma água ao regarmos. E no exterior podem colocar a planta diretamente e mantém muita umidade, é perfeito. E a nível de temperatura, eu acho que é que a cortiça deve acabar também por isolar um bocadinho face às diferenças de temperaturas externamente ao vaso. Exatamente. Até porque agora, como já começamos a ver muito nas casas, começa-se a usar a cortiça para isolamento da exterior de casa, exatamente Uhum. por esse motivo, pela temperatura. Pois, porque a cortiça, pelo menos agora que eu estava a pensar nisso, acho que a cortiça deve, pronto, quando é inverno, portanto a temperatura começa a descer muito rápido, as plantas odeiam, portanto, essas descidas muito Exato. rápidas ou as subidas muito rápidas e a cortiça acaba por isolar um bocadinho aquelas raízes dessas Sim, diferenças sim. de temperaturas e essa, portanto, eu acho que essa acaba por ser uma, se calhar, das vantagens maiores, porque nós queremos ter as plantas bonitas e queremos ter, obviamente, as plantas o mais saudável possível. E se pudermos aliar a estética a realmente uma funcionalidade para a planta,
que também, portanto, que também facilita, portanto, o seu cuidado. Eu acho que é uma situação em que todos Sim, ganham, não é? Hum, e diz-me uma coisa, portanto, para além do pronto, tu compras estes vasos, existe algum cuidado extra a ter, portanto, com isto, com o vaso? Ou seja, aquilo precisa de ser tratado, aquilo precisa ter algum cuidado? Estavas, por exemplo, a dizer, aquilo é molhado e depois aquilo seca rápido, mas aquilo precisa de para durar os tais 45 anos, aquilo precisa ter algum cuidado? não necessita de nada. Nós tratamos todos os vasos com um verniz aquoso, Uhum, mas até é mais por uma questão de estética, dá um pouco de brilho na cortiça, mas não precisa de rigorosamente nada. Ainda tenho a minha primeira floreira há cerca de 5 anos, que está no exterior, e claro que fico com o sol, começa a ficar com aquele aspecto de um bocadinho mais branco, é normal, acontece com o sobreiro também, mas não precisa de nenhum cuidado. Mesmo apanhando água e tudo, não precisa de nada. ok. Portanto, não é preciso andar a pôr tratamentos de madeira, não é preciso pôr Não, nada. não, nós nem usamos nada disso porque o verniz da madeira é um verniz muito espesso e acaba por tapar algumas imperfeições da cortiça e ficar lá muito acumulado e Uhum, gostamos de ver a cortiça mais ao natural, daí usar um verniz aquoso que absorve e nem parece que levou nada, fica ok. E quais perfeito. é que são, assim, os vossos objetivos, portanto, da vossa empresa, assim, a longo prazo? Onde é que vocês gostariam, eh, o que é que vocês gostariam então de alcançar? Ainda é tudo muito recente, mas um dos nossos principais objetivos é fazer chegar em Espanha o nosso produto. Em breve vamos lançar o site e Uhum, depois tentaremos começar a trabalhar na expansão e começar a chegar mais a lojas. Já temos algumas uhum. lojas, ainda não foi ainda não é o nosso foco, mas passará por aí. Ok, portanto, expandirem para o mercado espanhol e começarem a trabalhar mais em lojas cá de Portugal, portanto, chegarem aos Sim. intermediários. É uma forma de conseguirmos colocar as plantas em 24 horas lá e noutros países não é um bocado difícil isso acontecer. Só caixas pequeninas é fácil, mas caixas maiores é complicado de fazer chegar tão rápido. Bom, as plantas chegam, portanto, porque eu para aí há 2 anos, mandei vir algumas plantas da Alemanha e elas demoraram uma semana a cá chegar, mas elas chegaram bem. Chegaram bem e Chegaram bem? também foi para aí em abril, portanto não era assim nem muito calor nem muito frio. Ok, Também, pronto, também não ia mandar vir uma planta da Alemanha no meio do inverno, não é? Mas claro, claro. elas demoraram uma semana e chegaram bem, portanto não é assim uma coisa completamente Mas impossível. vinha com substrato e tudo? Sim, Com substrato, sim. sim, sim. Muitas vezes vemos, mas tiram o substrato e deixam só a raiz Não, não, mas aquelas para. vinham mesmo dentro de um vaso. Aquilo vinha com substrato, no Ok, vaso, ok. vinha tudo impecável. Eu não precisava de fazer nada, era chegar ali e deixar e pousar a planta numa mesa, não precisava de fazer nada. Nós vemos Ok, às vezes ok. nas feiras aquelas plantas que são importadas, que vêm da América do Sul, que vêm em raiz, um bocadinho de musgo ali à volta e pronto, para desenrascar só para a viagem. Mas Exatamente, pronto, essas eu percebo que exatamente. a planta demora muito tempo, o processo desde vir da América do Sul até chegar a Portugal, aquilo vai passar e nananã, aquilo demora muito tempo. Portanto, não tinham de trazer o substrato. Até porque também lhes fica muito Claro. mais caro, fica mais pesado, tem que gastar substrato, portanto, chegarem ali e pôr um bocadinho de musgo e um papel celofane à volta e a coisa está feita, pronto. Mas só para te dizer que realmente não é de todo impossível, nem é assim tão inalcançável as plantas chegarem mesmo num vaso de cortiça para a Alemanha, para a França, portanto, Já faz alguma diferença pelo peso, porque enviar uma planta com 2, 3 quilos para a Alemanha, o preço já é sim, quase tanto de planta, de preço do produto, como do preço dos porcos, claro, ou mais às vezes. claro, sim, tem que compensar para, pronto, para a pessoa, não é? Para a pessoa que Claro. compra, tem sempre que compensar o preço do produto está a comprar face ao preço portanto, do envio. Temos revendedores tem um revendedor na Alemanha, tem um revendedor em França, mas vendemos apenas os vasos de cortiça, portanto não há Uhum. problema se demora muito tempo ou não a chegar. Claro,
claro. E portanto, qual é que é, portanto, como última pergunta, qual é que é assim a vossa wishlist de plantas com que vocês gostassem eventualmente trabalhar? Ou seja, futuramente eu gostava de fazer um arranjo com aquela planta ou com aquelas plantas. Eu adoro monsteiras variegata, adoro. Ok. Nunca tivemos para venda, ou melhor, acho que já vendi uma vez, mas é uma planta que eu acho lindíssima, lindíssima, e seria giro vendermos, sim. Mas uma monstera, portanto, aquelas monsteras brancas, as deliciosas variegadas, é isso? Exatamente. Ok, Ou uma alvo, sim, sim, ok, sim, são todas super bonitas. ok. E portanto era, mas nem é uma planta, bom, primeiro já existe cá em Portugal, bastantes, obviamente Sim, sim, é uma planta mais cara, mas não é uma planta, já foi muito cara, agora já é uma planta relativamente, intermédia, vamos assim dizer, e já é uma sim. planta, pronto, já tem alguma oferta, tu já consegues encontrar muito mais facilmente, não é uma planta muito difícil de, vocês manterem. Nos revendedores não é muito fácil. Eu só vi uma ou duas vezes à venda e aparece 3 ou 4 plantas. E então é difícil colocarmos à venda quando só temos o estoque de uma ou de duas, porque. Hum. Mas nunca, não é uma coisa, não é uma planta que apareça com frequência nos revendedores. Hum. Pois, eu normalmente estou a falar já um bocadinho no cliente final, ou seja, naqueles vendedores que já vendem mesmo para nós, para as pessoas. Portanto, acredito que os intermediários, portanto, se calhar tenham mais dificuldade, eu não tenho a noção, portanto, eu não vendo plantas, mas vê-se muita gente nos grupos do Facebook, mesmo em lojas online, lojas portuguesas, a vender Sim, sim. monsteras variegadas. Portanto, já é uma planta muito mais massificada do que era, se calhar, há 2 anos. Há 2 anos era muito caro. Sim, é como aquela T White Fusion, também é igual. Houve uma altura que o preço estava super alto e agora já se consegue arranjar com. Agora já chegam aos revendedores e antes não chegava. E Uhum. acredito que a Monsteira também, mais ano, menos ano, que possa cá chegar. Porque os nossos fornecedores, eles têm a planta, mas ela vai logo direta para a venda ao público, não passa sequer na revenda. Pois, mas porquê? Mesmo, Isso realmente, mas porquê? É porque eles querem eu acho que logo vender ao público para. Mas porquê? Porque querem logo vender mais caro? talvez, eu acho que é porque recebem poucas e preferem logo vendê-las na loja. Porque Hum, mesmo na loja eu nunca vi tipo 30 plantas à venda, é tipo 5, 6, pois. 7 e acho que passa por aí. A tua wishlist para trabalhar seria, portanto, uma monstera variegada e seria uma. Portanto, disseste não disseste uma Trio Star, tu disseste uma White Fusion. Não, a White Fusion já vendemos. Eu referi porque estavas a falar do preço das monsteiras ter baixado e Ah, sim. no White Fusion aconteceu exatamente o mesmo, que houve uma altura na quarentena que elas estavam a ser vendidas 50, 60 euros, um Uhum. absurdo. As pessoas mal sabiam o que é que estavam a comprar, mas pronto. Que Exatamente. aquilo era uma dor de cabeça que iam ter ali em casa, mas ok, ok. Muito bem. Jorge, vamos fazer então o nosso plano Tinder. Portanto, eu vou dar nomes de plantas e tu vais dizer sim ou não. Normalmente, quando eu falo, portanto, com colecionadores ou com pessoas que têm plantas, portanto, eles dizem sim ou não, caso gostem da planta ou não. Ahm, mas aqui, normalmente, portanto, como vocês são uma marca, eu adapto sempre um bocadinho, caso vocês gostem ou caso vocês não tenham gostado de trabalhar com aquela planta. Portanto, vais-me dizer sim ou não, podes dar assim uma justificação um bocadinho mais curta, mas Ok. portanto, a ideia é eu atirar plantas e tu dizeres simplesmente sim ou não. Albuca spiralis Adoro. Ofereci uma há 2 semanas à minha mãe, por acaso. Acho super engraçado. portanto, é uma planta relativamente fácil e muito minimalista, que às vezes as Sim, pessoas não é assim uma planta muito vista. Eu diria que, eu não tenho nenhuma, mas eu diria que o cuidado há de ser muito parecido com uma suculenta. exatamente. Mas é assim uma planta muito minimalista, muito É fácil de cuidar. fácil. A da minha mãe até está a dar flores já. A sério, Sim, eu acho que nunca vi flores desta planta. sim, depois posso-te mandar se quiseres. Ok, claro. A Alocasia fridec. Eu nunca trabalhei, mas é lindíssima. Adoro. É super bonito. A Sofia tem Verdade, muitas. é verdade. E não, a Sofia tem muitas, sim. A doida por verdinhas tem uma muito grande. E não Sim. é, eu também tenho uma,
e não posso dizer que não é assim uma coisa muito, até agora, muito difícil. Portanto, não é assim uma alocásia daquelas que morre muito facilmente. Ok, Caládeos. Gosto muito também. Já trabalhei, mas olha, é uma planta que requer algum cuidado e como chegam à altura do ano que hibernam, deixamos de trabalhar por esse motivo, porque muitas pessoas não compreendem e não se dão a esse trabalho de preservar o bulbo para o ano a seguir e deixamos de trabalhar por esse motivo. Mas sim, é uma planta que requer esse cuidado extra, não é? Só tens a planta a metade do ano, depois tens que preservar o bulbo, tens que voltar a pôr na terra, portanto aquilo envolve ali um trabalho extra. Mas as cores são brutais, as cores são mesmo muito bonitas. Eu quando mostro um caládio a alguém que não é assim do mundo das plantas, as pessoas acham que é artificial. É mesmo muito bonito. Begónia maculata. Gosto e tenho também. Tens? Sim, tenho em minha casa, sim. Ok. E assim, portanto, num sítio qualquer, não está num terrário, não está assim numa coisa, numa estufa. Não, está ao lado de uma televisão, por acaso. E dá-se bem. Sim. Boa. Está sempre a dar folhinhas, é muito bonito. Calathea mosaica. Gosto, nunca tive, mas gosto. Nem nunca vi por acaso à venda, mas acho muito bonita também. Eu sou suspeito porque eu gosto de quase todas as plantas. Ok. Oia carnosa. Gosto também muito. Adoro a flor, é super bonito. Uhum, é verdade. E a própria estrutura das folhas é bastante diferente do normal. Não sei se... Olha, por acaso oias não é assim uma coisa muito difícil, não são todas. Portanto, porque no nosso episódio das oias nós percebemos que havia eu ouvi muito difíceis, mas eu acho que até é uma planta que funcionaria até se calhar convosco, porque é uma planta relativamente fácil. Eu já vendi algumas, não tenho à venda por norma porque não é uma planta que esteja sempre em estoque no fornecedor, então evito ter à venda por isso, mas já vendi algumas sim. Mas com flor não, nunca vi nenhuma a florescer. Macó de espétula. Nunca tive, mas gosto muito. É uma planta assim um bocadinho já mais puxar difícil, a precisar de se calhar de gostar de estar pequenina, gostar de estar assim fechada num terráriozinho ou numa cúpula de vidro, uma coisa assim para preservar mais a umidade. É uma planta mais exigente, sim. É verdade. E por fim, a Monstera esqueleto. Adoro, tenho uma no meu local de trabalho pendurada lá na parede e gosto mesmo muito. Tens mesmo uma? Tem. E é mesmo... Já grande ou daquelas ainda pequeninas? Já foi pequenina, mas agora já tem 1 metro talvez de extensão, sim. E está ali no meio do pó da cortiça, lavo-a, claro, quase todas as semanas lavo-a, mas é super fácil de cuidar, não precisa mesmo de... Eu acho que as monsteras, eu acho que o sucesso delas também tem a ver com a resistência, porque elas realmente, a não ser que sejam aquelas variegadas ou que com uma Thai Constellation, ou portanto assim uma coisa mais específica, eu acho que as monsteras, aquilo é assim um bocadinho todo o terreno. Eu não acho que sejam assim plantas muito difíceis. Aquilo tolera estar seco, eu acho que elas toleram um pouco é ter água a mais, mas se tu regares assim de vez em quando, eu acho que aquilo até é uma planta até que aguenta bastante. Não tem... Quase toda a gente tem uma, não é? É verdade. Os nossos avós e tudo. Aliás, vê-se aqui na minha zona, vê-se muitas no jardim, assim, algumas mais feias, porque sofrem com o frio, mas até chego a ver fruto nela. Normalmente as que dão fruto, normalmente estão sempre nos exteriores. Eu acho que isso deve ter a ver com as próprias condições em que a planta está, que ela só dá mesmo flor e fruto no exterior. Eu nunca vi nenhuma monstera a dar fruto no interior. Sim, também não. Mas realmente eu já vi cá em Lisboa, eu já vi em Sintra. Portanto, vê-se monsteras adultas com fruto em Sintra, e aquilo é muito úmido, mas aquilo é muito frio também, e aquilo quase não faz calor em Sintra. E elas adoram. Portanto, elas adaptam-se bem àquilo. Ok, Jorge, obrigado, portanto, pela tua participação aqui no nosso podcast. Portanto, eu desejo todo o sucesso para a vossa marca, para as vossas vendas e, portanto, também para a vossa expansão. Portanto, aqui a Fábrica de Chocatos, se vocês não o conhecem,
portanto, tem uma página do Instagram onde, portanto, expõe os seus produtos. Os seus produtos, como nós aqui acabamos de falar, essencialmente são arranjos, vasos com cortiça e também fazem, portanto, alguns terrários, mas essencialmente tem muito a ver aqui com a cortiça e com o uso da cortiça e deste bem natural para, portanto, embelezar, portanto, aqui os vasos das nossas plantas, e eles próprios fornecem a planta e fornecem, portanto, aqui este vaso exterior de cortiça. Se vocês tiverem perguntas, podem fazê-las diretamente, portanto, aqui ao Jorge, à Fábrica dos Catos, ou a mim, portanto, Age of Plants, se tiverem alguma coisa para perguntar. Relembro, portanto, que nós estamos no Spotify, estamos na Apple Podcasts e estamos no YouTube como podcast. Obrigado, portanto, por estarem desse lado e até à próxima. Obrigado. Alguma coisa? Não hesitem. Obrigado.